Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos no terceiro trimestre de 2026, estudando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E estaremos estudando hoje juntos aqui a nona lição, a lição intitulada Coragem para Testemunhar. Paulo diante da multidão. Já estudamos 8 lições e todas elas estão disponíveis em nosso canal para você, meu caro professor e aluno, acessar, rever as aulas anteriores. É importante que o aluno e o professor entenda a sequência das aulas, porque estamos falando de fatos históricos e fatos históricos têm que ser entendidos na sua sequência. Falaremos hoje sobre o retorno do apóstolo Paulo da terceira viagem missionária, quando ele chega em Jerusalém e então, diante de uma multidão, ele testemunha do Senhor Jesus Cristo, conta a sua experiência de conversão e veremos nessa lição detalhes importantíssimos deste momento tão maravilhoso na vida do apóstolo Paulo. Estudaremos então sobre coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. Desde já eu peço a você que deixe o seu like e, por gentileza, compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que a tua palavra, Senhor, possa penetrar nos corações e que teus servos possam ouvir, Senhor, meditar, também praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 15, o versículo que diz: Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Repetindo, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 15. A nossa verdade prática diz assim: todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Repetindo, todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Se você, meu querido professor e aluno, se você que me escuta neste momento, caro pastor, caro irmão e irmã em Cristo, teve um real encontro com Cristo, com certeza você é uma testemunha viva do Evangelho e deve fazer isto, ou seja, testemunhar de Cristo onde você estiver, onde pisar a planta dos teus pés, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Anuncie Cristo, proclame Cristo, seja uma testemunha viva do Evangelho. E assim outras pessoas serão atraídas para o Evangelho e terão também as suas vidas transformadas. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27, 28, 30, 31, 33, 39, 40 e capítulo 22, versículo 1 a 7. Vamos, pois, à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. Versículo 30, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo,
arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Versículo 39 e 40. Mas Paulo disse: na verdade, eu sou homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, vamos a Atos capítulo 22, versículo 1 a 7. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ora, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Os objetivos da nossa lição são estes: analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição, interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria no testemunho público, e publicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana. Repetindo, analisar a prisão de Paulo e compreender a fidelidade em meio à oposição, interpretar a defesa do apóstolo e reconhecer a sabedoria no testemunho público, e aplicar o poder do testemunho pessoal à vivência cristã cotidiana são, pois, os 3 principais objetivos desta lição. Vamos então à introdução da nossa aula, e sempre nesta hora nós lembramos que é importante ter à sua mão uma canetinha, ter com você também a revista da Escola Bíblica Dominical e um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa pausar o vídeo, ler os versículos e estar assim mais alinhado com o que a lição traz para nós. Diz assim a nossa introdução: ao retornar a Jerusalém após a 3ª viagem missionária, Paulo presta relatório aos líderes da igreja e glorifica a Deus pelo avanço do evangelho entre judeus e gentios. Isso vemos em Atos capítulo 21, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: e havendo-lhes saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Continuando, contudo, rumores maliciosos levantam suspeitas contra seu ministério, levando-o a agir com prudência e sensibilidade pastoral. Em Jerusalém, o apóstolo enfrenta agressões, prisão e falsas acusações, mas transforma a adversidade
em oportunidade de testemunho, revelando que a fidelidade a Cristo pode conduzir ao sofrimento sem jamais silenciar a verdade do Evangelho. Paulo já tinha dito aos anciãos de Éfeso que o Espírito Santo havia revelado para ele o que lhe esperava. Está aqui em Atos capítulo 20, versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Paulo já sabia que a sua postura, a sua mensagem, o seu procedimento estava abalando os alicerces, tanto dos judeus quanto dos gentios. Estava abalando o tradicionalismo judaico e estava abalando também a idolatria gentílica. Então Paulo sofria de ambos os lados, porque ele confrontava os judeus e confrontava também a idolatria, confrontava também as estruturas de cidades completamente entregues à idolatria, à prostituição, como aconteceu em Corinto, à sabedoria humana, como aconteceu em Atenas, às artes mágicas, como aconteceu em Éfeso. Paulo então tinha consciência que enfrentaria oposições e agora ele volta a Jerusalém. Nós precisamos conhecer alguns fatos que antecederam o que está sendo tratado nesta aula. E eu trouxe para você o mapa da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na semana passada, nós estudamos sobre Paulo em Mileto. De Mileto, ele chamou os anciãos, os presbíteros de Éfeso para uma conversa, para uma despedida. E a partir de então, Paulo prossegue a sua viagem de retorno a Jerusalém. Convido você a ler comigo o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, versículo 1 em diante. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rodes. Temos aqui, portanto, nesse mapa, a cidade de Rodes, mas a viagem prossegue, continua assim o texto sagrado, de onde partimos para Pátara, e aqui está a cidade citada no texto sagrado, Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos, e indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Aqui está a chegada do apóstolo Paulo e seus companheiros em Tiro. Agora veja o que diz o texto sagrado. Porque o navio havia de ser descarregado ali. Tiro era uma cidade portuária onde recebia muitas mercadorias, como temos no Antigo Testamento citado no livro de Isaías. Prosseguindo, vamos aqui ao texto sagrado. Diz assim: E achando alguns discípulos, ficamos ali 7 dias em Tiro, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Temos aqui a primeira recomendação. Paulo, não suba a Jerusalém. Eles percebiam que, ao chegar em Jerusalém, Paulo seria preso. E aí diz o texto sagrado: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. Então, de Tiro, eles vão de navio para Ptolemaida. Diz assim o versículo 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. 7 dias em Tiro, um dia em Ptolemaida. Versículo 8. E no dia seguinte partiu dali Paulo, e nós que com ele estávamos, ou seja, o próprio escritor Lucas estava com Paulo neste momento. Chegamos a Cesareia. Aqui é algo também interessante para você, estudante da Bíblia. Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele na casa de Filipe. Versículo 9. E tinha este 4 filhas donzelas,
porque profetizavam. Versículo 10. E demorando-nos a ir por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ele ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão ou prenderão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha o que diz mais o texto sagrado, irmãos, versículo 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, tanto os irmãos de Tiro quanto os irmãos de Cesareia suplicaram a Paulo, não suba a Jerusalém. Mas aqui cabe registrar a resposta do apóstolo Paulo, versículo 13 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! Paulo tinha convicção da sua missão, tinha convicção que mesmo preso, ele cumpriria a missão que o Senhor lhe deu, e se morresse, ele estaria satisfeito, alegre, por ser participante da aflição de Cristo, por ter testemunhado de Jesus, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, aqui temos neste mapa essa trajetória do apóstolo Paulo até chegar a Jerusalém. Então, vamos ler mais 2 versículos para concluir esta parte da lição. Diz assim o versículo 14: e como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Versículo 15: e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Como está relatado, irmãos, no capítulo 20, versículo de número 16, eles foram para a festa de Pentecostes, diz assim, 20:16, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Paulo chegou para a festa de Pentecostes e aqui ele vai testemunhar do Senhor Jesus. É claro, os judeus muito cautelosos pedem que Paulo cumpra os rituais judaicos. Paulo faz isso, mas a ira era grande contra o apóstolo Paulo e veremos que judeus vindo da Ásia vieram para acusá-lo e levá-lo à prisão. Vamos então, após apresentar este mapa, para o primeiro tópico da lição: prisão de Paulo em Jerusalém. Aí sim, chegamos em Jerusalém. Primeiro subtópico do primeiro tópico: a conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Ao ser visto no templo, Paulo foi violentamente atacado por judeus da Ásia, movidos por ciúme e ódio. Eles levantaram acusações falsas, afirmando que o apóstolo ensinava contra o povo, contra a lei e o templo, chegando a acusá-lo de ter introduzido Trófimo, um gentio, na área sagrada, algo que nunca ocorreu. A acusação era irônica, pois Paulo estava justamente em rito de purificação. A verdade pouco importava à multidão inflamada, que o arrastou para fora do templo e tentou matá-lo. A fidelidade de Paulo mostra que o servo de Deus pode ser caluniado, mas permanece firme por confiar naquele em quem crê. Irmãos, seremos sim caluniados, seremos sim perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Prosseguindo o segundo subtópico do primeiro tópico, a divisão do templo em Jerusalém. O segundo templo possuía átrios bem definidos, o átrio dos gentios, aberto a todos, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, exclusivo aos homens judeus, e o átrio dos sacerdotes. Uma barreira separava os gentios das áreas internas, com avisos severos de morte aos que a transgredissem. Essa estrutura explica a gravidade da acusação contra Paulo e revela o quanto a pureza do templo despertava emoções intensas entre os judeus. Veja, meus amados irmãos, que o templo mantinha compartimentos. Paulo, então, é acusado de introduzir um gentio na parte que era reservada apenas para os judeus. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a intervenção das autoridades romanas. Diante do tumulto, o tribuno romano Cláudio Lísias mobilizou soldados da fortaleza Antônia e interveio prontamente. Paulo foi preso e acorrentado a 2 soldados, cumprindo a profecia de Ágabo, que nós lemos ainda há pouco. A multidão clamava por sua morte, repetindo o mesmo ódio dirigido a Jesus. Contudo, Deus preservou a vida do apóstolo por meio da autoridade civil, mostrando que a soberania divina atua mesmo em contextos hostis. A fidelidade a Cristo não isenta do sofrimento, mas assegura que Deus continua no governo. Preso, Paulo agora terá novas oportunidades de testemunhar, abrindo caminho para sua defesa pública diante do povo. Às vezes, irmãos, nós não entendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz. Paulo estava sendo conduzido a uma experiência que jamais ele imaginaria. Ele agora ia falar à multidão. Ele daria um testemunho público da sua fé, uma oportunidade que ele não teve antes. E agora era o momento de aproveitar e mostrar o que Deus tinha feito em sua vida. Resumo da primeira parte da lição: o apóstolo Paulo é preso injustamente por causa de uma conspiração, mas Deus conduz a situação. Repetindo, o apóstolo Paulo é preso injustamente por causa de uma conspiração, mas Deus conduz a situação. Esta é a sinopse da primeira parte da lição. Vamos então ao segundo tópico da lição, a oportunidade para testemunhar. Primeiro subtópico do segundo tópico, Paulo pede licença para falar ao povo. Mesmo algemado e cercado por hostilidade, Paulo demonstra equilíbrio espiritual e lucidez missionária. Meus amados, o missionário sabe que as oportunidades vêm de forma inusitada e ele não pode perder as oportunidades, ele não pode ser levado por emoções, ele não pode perder o equilíbrio, perder a calma, perder a paciência e assim perder também a oportunidade de testemunhar de Cristo. Continuando, em vez de se entregar ao desespero, pede licença ao tribuno para falar ao povo, transformando a prisão em oportunidade de testemunho. Ao dirigir-se ao comandante em grego, língua franca do mundo antigo, surpreendeu-o, desfazendo a falsa imagem de um agitador ignorante. Veja que o tribuno nem conhecia o apóstolo Paulo. Se olharmos no texto sagrado, veremos o que ele diz quando dialoga com o apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 21, versículo 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Versículo 38. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores?
Veja como foi importante a presença do apóstolo Paulo diante do tribuno. O tribuno nem sabia a quem estava julgando. Você não é aquele egípcio? Egípcio. Ele era judeu, cidadão de Tarso. E aqui o tribuno nem sabia quem ele era. Continuando a leitura, sua postura revela que um servo cheio do Espírito não perde a compostura diante da injustiça, mas discerne o tempo de Deus. A serenidade de Paulo abre espaço para a proclamação do Evangelho, ensinando que até situações adversas podem ser usadas por Deus para sua glória. Segundo subtópico do segundo tópico, o uso da língua hebraica para ganhar atenção. Isso foi estratégia do apóstolo Paulo. Ao iniciar sua defesa, Paulo fala em hebraico, mais especificamente em aramaico, língua profundamente valorizada pelos judeus da Palestina. Na verdade, irmãos, o que os comentaristas dizem é que o aramaico era falado no tempo do Senhor Jesus Cristo. Aramaico e hebraico não são a mesma língua, mas são muito parecidas. Assim, para o comércio e para a comunicação no dia a dia, eles usavam o aramaico, apesar da língua hebraica ser conservada dentre eles, ser até hoje uma das línguas mais antigas conservadas no mundo, o hebraico. Continuando então, este gesto estabelece imediata conexão cultural e identidade com os ouvintes, levando a multidão a guardar silêncio. Ora, ele usa a nossa língua. Veja, irmãos, como que eles não conheciam o apóstolo Paulo. O testemunho que damos publicamente faz com que as pessoas nos conheçam, saibam quem somos. E Paulo aproveita a oportunidade para falar da sua trajetória, do que ele era antes e no que ele se tornou após o encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Continuando, assim como Estevão, Paulo se dirige a eles como irmãos e pais, demonstrando respeito e pertencimento. A escolha do idioma não é casual, mas estratégica. Revela sensibilidade cultural e sabedoria missionária. O cristão aprende que a verdade do Evangelho deve ser comunicada com clareza e discernimento, respeitando o contexto e a linguagem do público. É um grande aprendizado para nós. Nossos missionários precisam se identificar com as culturas locais. É claro que com todo cuidado com aquilo que parece cultural, mas acaba sendo espiritual e comprometedor para a mensagem do Evangelho. Mas se vamos a uma nação, precisamos aprender a língua desta nação, precisamos saber que tipo de alimentação eles comem, precisamos nos identificar com as pessoas. Paulo estava muito bem entre os judeus porque ele era judeu. Paulo estava muito confortável porque estava em Jerusalém falando para o seu povo. E agora ele mostra que ele não é uma pessoa qualquer, mas alguém que tinha vivido uma experiência inusitada, especial, de tal forma que foi transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo desde o encontro que teve com Jesus na estrada de Damasco. Terceiro subtópico do segundo tópico: coragem para testemunhar em meio à hostilidade. Diante da multidão enfurecida, Paulo narra com coragem sua história. Formação judaica, zelo religioso e perseguição à igreja. Ele não suaviza o passado, nem esconde o chamado recebido, mesmo sabendo que mencionar uma missão entre os gentios provocaria nova reação violenta. É importante mostrar isso aos queridos irmãos, porque tudo ia bem no discurso até ele citar os gentios. Atos capítulo 22, versículo 20 e 21, diz assim: e quando o sangue de Estevão
tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam, e disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios. Versículo 21, agora versículo 22. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Continuando, sua fidelidade ao testemunho o leva a enfrentar risco pessoal, mas também a recorrer legitimamente à sua cidadania romana, evitando açoites injustos. Isso é importantíssimo, porque eles foram açoitar o apóstolo Paulo, mas nenhum cidadão romano poderia ser açoitado sem ser antes julgado. E aí nós vamos ler aqui os versículos seguintes, que diz assim, versículo 23, e clamando eles, e arrojando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Versículo 25. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Versículo 27. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadania. Paulo disse, mas eu sou de nascido. Versículo seguinte, e logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, ou seja, examinar com açoites, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. O tribuno estava cometendo um grande equívoco ao prender um romano, ao mandar açoitar um romano que não tinha sido julgado. Portanto, houve grande temor naquele momento. Continuando a leitura, Paulo ensina que cada crise pode se tornar ocasião para glorificar a Cristo. O Espírito Santo concede ousadia para testemunhar, mesmo em ambientes hostis, preparando o caminho para novas oportunidades de defesa do Evangelho diante das autoridades. Sinopse ou resumo da segunda parte da lição. Preso, Paulo transforma a defesa em oportunidade de testemunho. Repetindo, preso, Paulo transforma a defesa em oportunidade de testemunho. Vamos então ao terceiro e último tópico da lição, o poder do testemunho pessoal. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a vida de Paulo antes da conversão. Paulo inicia seu testemunho lembrando quem era antes de encontrar Jesus. Judeu zeloso, formado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo. Ele fora instruído rigorosamente na lei de seus pais. Diante dos judeus, apresenta-se como alguém irrepreensível quanto ao zelo religioso, embora esse zelo estivesse equivocado por carecer de verdadeiro conhecimento espiritual. Seu passado inclui a perseguição violenta à igreja, a quem combatia até a morte. Ao recordar esta frase, Paulo demonstra que a religiosidade sem Cristo pode produzir dureza, perseguição e cegueira espiritual. Meu amado irmão, talvez você conheça algumas pessoas, eu conheço algumas, que antes de se converter, perseguia os crentes. Eu conheço irmãos que apedrejavam igrejas e que durante as vigílias de oração jogavam pedras nas vidraças das igrejas. Eu mesmo pertencia a uma igreja que foi necessário que meu pai colocasse grades bem fechadinhas, porque nas noites de vigílias
A igreja era apedrejada e, vez por outra, vidros da porta e das janelas eram quebradas. Mas pessoas que perseguem o evangelho, quando se convertem, se tornam em pessoas também muito firmes em suas convicções. Paulo passou por essa experiência de antes ser um perseguidor, para depois ser um perseguido. Segundo subtópico do terceiro tópico, o encontro com Cristo no caminho de Damasco. A narrativa avança para o ponto decisivo de sua vida, o encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Ao meio-dia, uma luz vinda do céu o envolve, lança-o por terra e revela Jesus como o Senhor. A reação de Paulo foi, você pode conferir na Bíblia, quem és, Senhor? Ele logo entendeu que aquele que o jogou ao chão, alguns dizem que ele caiu do cavalo, na Bíblia não fala de cavalo, na Bíblia diz que ele caiu ao chão. Ele percebeu que aquele que o lançou ao chão era mais forte do que ele. E então ele diz, quem és, Senhor? Continuando a leitura, a experiência transforma radicalmente sua trajetória. Paulo deixa claro que sua conversão não foi fruto de persuasão humana, mas de intervenção soberana de Deus. O testemunho confirma que a verdadeira força da igreja nasce do encontro real com Cristo, que ilumina, confronta e direciona vidas. Meu amado irmão, porque hoje temos tantas dificuldades de ganhar almas para Jesus, é porque as conversões dos nossos dias, muitas delas não são verdadeiras. Às vezes a pessoa, ele vai para a igreja, mas ele não tem uma experiência pessoal, um encontro pessoal com o Senhor Jesus, uma experiência forte que o faça renunciar ao passado, o pecado e o mundo, e então se voltar-se plenamente para Deus. Quem tem um encontro real com Cristo é transformado e não consegue se calar. Ele vai testemunhar de Cristo, falar de Cristo e ganhar almas para Cristo onde quer que ele esteja. Terceiro subtópico do terceiro tópico, sua missão como servo e testemunha de Cristo. A conversão de Paulo veio acompanhada de chamado e missão. Por meio de Ananias, homem piedoso e respeitado entre os judeus, Paulo recebe confirmação divina para ser testemunha de Cristo, especialmente entre os gentios. Ao mencionar sua missão, a oposição se intensifica, mas o apóstolo não recua. Seu testemunho mostra que quem foi alcançado pela graça não pode silenciar. Assim, aprendemos que Deus transforma o passado em instrumento de testemunho e usa vidas rendidas para anunciar sua salvação. Mesmo diante da rejeição, o testemunho pessoal continua sendo uma das mais poderosas ferramentas do Evangelho para glorificar a Cristo e alcançar corações. Meu caro professor, você deve aproveitar este momento da lição e perguntar a seus alunos até que ponto o seu testemunho pessoal, a sua atitude como cristão verdadeiro em Cristo tem causado impacto nas vidas. Aproveite esta parte da lição e diga para os seus alunos a importância de termos uma experiência pessoal genuína com o Senhor Jesus Cristo. Isso resulta em um testemunho forte, em uma vida que não teme oposições, em uma vida que testemunha de Jesus Cristo em qualquer situação e ganha almas para o reino de Cristo. Sinopse da última parte da lição: o testemunho pessoal revela a graça e confirma a missão. Repetindo, o testemunho pessoal revela a graça e confirma a missão. Chegamos à nossa conclusão, diz assim a nossa conclusão. A prisão não silenciou Paulo, tornou-se um púlpito providencial. Em meio à injustiça e à oposição, Deus transformou a perseguição em oportunidade para o testemunho do Evangelho.
A fidelidade do apóstolo revela que nenhuma circunstância escapa ao governo divino. Assim, aprendemos que provocações podem se tornar instrumento da graça quando escolhemos permanecer firmes e testemunhar de Cristo, mesmo em cenários adversos. Amém! Terminamos esta aula convidando você para a 10ª lição do 3º trimestre de 2026, lição na qual estudaremos sobre uma esperança inabalável perante os poderosos. E eu espero você aqui na próxima lição, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino esta aula pedindo a você que deixe o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos. E continue orando por nós para que Deus nos dê da sua graça e continuemos disponibilizando para você essas aulas comentadas para que você possa, meu caro professor, desenvolver bem a sua aula e você, meu caro aluno, estar mais apto para cooperar com o seu professor em sala. Assim terminamos a nossa aula e até a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém e amém.